E hoje vamos falar de um filme que eu estava super empolgado para assistir na época, A Grande Muralha, de 2016. Filme esse que acompanha uma polêmica, eu não esperava, mas tem uma polêmica em torno desse filme, e eu tenho a minha opinião sobre essa polêmica, tá? Doa quem doer. Já já falamos sobre isso, deixo para o final do vídeo, mas antes vamos às considerações do filme. Primeiramente para o enredo. A Grande Muralha acompanha dois mercenários europeus, William, interpretado por Matt Damon, e Tovar, interpretado por Pedro Pascal, que viajavam para a China em busca da lendária pólvora. Durante a jornada, eles acabam presos na Grande Muralha, onde descobrem que não foi construída apenas para proteger contra invasores humanos, mas para conter uma ameaça sobrenatural, criaturas monstruosas chamadas de Tao Te, que atacam a cada 60 anos, tentando devorar tudo e a todos. Ao se verem no meio desse conflito épico, os mercenários precisam decidir entre fugir com a pólvora ou ajudar os guerreiros chineses na batalha pela sobrevivência da humanidade. E vamos aos pontos fortes e fracos do filme, segundo algumas críticas. Começando pelos pontos fortes. Visual espetacular, o filme é um espetáculo visual, a direção de arte, os figurinos extremamente coloridos e detalhados, as coreografias de batalha e a cenografia são belíssimas. Cenas de ação bem coreografadas com o uso criativo de elementos como arqueiras que pulam da muralha presas em cordas, cena que ficou bastante famosa, inclusive. Trilha sonora e fotografia caprichadas que dão um tom épico e grandioso à história. E com relação a todos esses pontos fortes eu concordo, eu não critico nada. E agora vamos aos pontos fracos do filme. Roteiro raso e previsível, a história é bastante simples e não se aprofunda nos personagens nem nos conflitos emocionais. Isso eu tenho que concordar. A presença de Matt Damon foi alvo de críticas, acusado de whitewashing. E aqui está a polêmica do filme que a gente vai detalhar mais à frente, mas já vou adiantar aqui. O que é whitewashing? É quando você substitui um protagonista que deveria ser de uma etnia para um protagonista de outra raça, entendeu? Ou de outra cultura. Ou seja, escalar um ator branco como protagonista em uma história centrada na China. Foi isso o que gerou bastante polêmica. Mas calma que a gente vai chegar lá. Outro ponto fraco do filme são as criaturas. Apesar de visualmente interessantes, isso eu concordo, elas são interessantes visualmente, acabam funcionando como vilões genéricos e pouco desenvolvidos. Também sou obrigado a concordar um pouco com isso. Mas justamente por não contar um pouco da história das criaturas, fica aquele ar de mistério. Um mistério que não foi solucionado muito bem no filme. E agora vamos a algumas curiosidades do filme. A produção mais cara da história da China na época. E eu que pensava que era um filme 100% americano na época, mas não foi bem assim. O filme custou cerca de 150 milhões de dólares, sendo a maior coprodução entre a China e Hollywood até então. Foi um projeto extremamente ambicioso que tentou unir o cinema chinês e o mercado ocidental. Outra curiosidade é que foi o primeiro filme em inglês do diretor Zhang Yimou. Zhang Yimou, famoso por filmes como O Herói, de 2002, e O Clã das Adagas Voadoras, de 2004, é um dos diretores mais renomados da China. Esse foi o seu primeiro longa-metragem falado em inglês. E agora vamos comentar um pouco mais a fundo dessa curiosidade, a polêmica do whitewashing. O filme foi duramente criticado por escalar Matt Damon como protagonista branco em uma história centrada na China, sendo acusado de whitewashing, que é o apagamento da representatividade. Porém, o próprio diretor e os produtores defenderam que a história sempre previu um personagem estrangeiro como parte da trama. Pronto, tá aí, fim da questão. Eu achei uma crítica muito idiota, né? Um preconceito do povo chinês ali na época, porque o protagonista era para ser um estrangeiro. O estrangeiro ele ia trazer uma nova perspectiva de combater as criaturas. E isso é essencial para a história. Não tinha como ser diferente. Isso é o brilho da história. Não teve falta de representatividade ou coisa do tipo. Até porque o estrangeiro, quando ele está lá,
e não sabe nada do que está acontecendo, a gente acompanha através dele toda a tensão, né, do ataque das criaturas, o desconhecido que são as criaturas, a gente acompanha através da perspectiva dele. Isso é ótimo para o telespectador, porque aquele povo que estava combatendo as criaturas já combatia ela há anos. Então, toda a essência narrativa da história estava no fato do protagonista ser estrangeiro. Não tinha como ser diferente, não tinha como. Então é um preconceito, um racismo bobo por parte da crítica chinesa que não se sustenta de forma alguma. Agora, uma coisa é, tipo, você tem uma história que se passa na China, onde segue a história de um protagonista chinês, e aí você vai e substitui ele por uma pessoa que tem a aparência de outra etnia. Aí é sacanagem. Aí você tá de sacanagem com a minha cara. Algo parecido com o que a Netflix fez, né, quando foi fazer lá aquela, se não me engano, foi série da Cleópatra. E aí colocaram uma mulher negra para representar a Cleópatra. Tá de sacanagem, né? Tá de palhaçada com a minha cara. O mínimo de se esperar de uma mulher representando a Cleópatra é que ela fosse de origem egípcia e não afrodescendente. Por favor, né? Fizeram isso por causa da porcaria da cultura woke que força a barra. Imagina, por exemplo, o povo egípcio como deve ter se sentido ofendido e com razão por essa representatividade forçada e sem necessidade. Tem uma grande diferença aqui. Pô, você mexer desse jeito com uma figura histórica que foi a Cleópatra é no mínimo uma falta de noção e uma falta de respeito com toda a cultura que representa aquele povo. Uma outra curiosidade é as técnicas de batalha inspiradas em lendas chinesas. As tropas que defendem a muralha são organizadas em divisões coloridas, cada uma com funções específicas. Essa estética foi inspirada nas lendas militares chinesas e nas apresentações culturais, como as do exército de terracota. É uma boa inspiração, realmente. Os figurinos dos soldados lembram o exército da terracota. Para quem não sabe, terracota é uma espécie de arte funerária que era praticada no ano 210 aproximadamente antes de Cristo. Então naquela época o pessoal esculpia soldados de barro, uma coisa assim, e aí deixavam na tumba do imperador chinês, que era para simbolizar que ele estava sendo protegido por mais ou menos ali 8.000 soldados, mesmo após a morte. Figurinos absurdamente detalhados. Cada armadura usada pelos soldados levou até 5 meses para ser desenhada e finalizada, com detalhes minuciosos inspirados na cultura e nas dinastias chinesas. Algumas armaduras pesavam até 20 quilos. Poxa, isso é muito da hora do filme. Eu acho as armaduras chinesas muito bonitas, tá? Todo aquele design. E esse filme, realmente ele traz isso, né? Essa beleza das armaduras. E me lembrou também um jogo que eu jogava quando era jovem. Cara, o nome do jogo era Horus Orshi. É um jogo que trazia uma temática asiática de guerra misturado com fantasia. E os personagens tinham umas armaduras muito bonitas. Então, esse filme me lembra um tanto esse jogo. E o jogo é muito bacana, viu? Joguei bastante. Ele só dói um pouco os dedos porque é você batendo em um exército inteiro sozinho. Uma outra curiosidade, as criaturas Tao Tei têm significado cultural. Os monstros Tao Tei são baseados em uma criatura mitológica da cultura chinesa, símbolo da ganância. Na lenda, Tao Tei representa seres que devoram tudo, sem nunca se saciar. Uma metáfora clara usada no filme. Isso foi uma coisa que eu achei bacana. Os monstros eles saem devorando tudo, assim, mostrando ser uma verdadeira ameaça, não só para os chineses ali, mas para toda a humanidade. O salto das arqueiras foi inspirado na dança tradicional chinesa. As guerreiras azuis, que saltam da muralha usando cordas, são uma homenagem direta às danças aéreas chinesas, que misturam acrobacias e movimentos coreografados. Matt Damon quase não participou do filme. O papel foi inicialmente oferecido a Brad Pitt, que recusou, e depois a Tom Cruise, que também não pôde aceitar por conflitos de agenda. Só então o papel chegou até a Matt Damon,
que é um ator meio que... mais ou menos. Easter eggs na muralha. Durante algumas cenas, se você prestar bastante atenção, verá padrões nos tijolos e nas decorações da muralha que formam símbolos de boa sorte e proteção tradicionais chineses. Com relação ao orçamento, o filme teve um custo de 150 milhões de dólares, na época a maior produção, mais cara do cinema chinês, e teve um faturamento de 170 milhões de dólares na China. Na China o filme foi um grande sucesso. Já nos Estados Unidos foi um fracasso no mercado americano e no resto do mundo faturou 120 milhões de dólares. No total de faturamento na escala mundial foram 335 milhões de dólares. Apesar de ter sido bem na China e em alguns países, o filme foi considerado um desempenho baixo do esperado no mercado ocidental. Com um alto custo de produção, marketing e distribuição, não foi considerado um grande sucesso financeiro para os padrões de Hollywood, mas funcionou como um sucesso moderado no mercado chinês. Portanto, um filme moderado. E agora vamos às lições do filme. O coletivo é mais forte que o individual. O filme mostra que, por mais habilidoso que alguém seja, como o personagem do Matt Damon, nenhuma pessoa sozinha vence uma batalha. É a disciplina, a união e o trabalho em equipe que garantem a vitória contra desafios gigantescos. Ganância leva à destruição. As criaturas Tayotei representam a ganância insaciável. Elas atacam, devoram e destroem tudo. Uma metáfora clara de como a ganância, seja individual ou coletiva, corrói qualquer sociedade e leva ao caos. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar de ter medo. O personagem principal começa buscando apenas sobrevivência e lucro, mas aprende que a verdadeira coragem está em enfrentar o perigo não por interesse próprio, mas pelo bem dos outros. Aprender com outras culturas te torna mais forte. Ao longo da história, o protagonista percebe que os métodos, os valores e as tradições dos chineses são extremamente valiosos. A troca de conhecimentos e o respeito à cultura do outro são fundamentais para superar desafios. Mudança é possível a qualquer momento. O filme mostra que mesmo alguém movido pela ganância pode mudar seu caminho. O protagonista se transforma de mercenário ganancioso em alguém disposto a lutar e se sacrificar por algo maior que ele mesmo. E a outra lição é que disciplina, estratégia e organização vencem mais do que força bruta. As tropas da muralha não têm superpoderes. Eles vencem as criaturas graças à estratégia, tecnologia, disciplina e cooperação. Isso é uma bela lição sobre como a organização supera improvisação. Nas avaliações, a Grande Muralha recebeu 35% de aprovação no Rotten Tomatoes apenas e 42% de aprovação da audiência apenas também. Não foi muito bem nas avaliações. E agora eu vou dizer a minha opinião sobre o filme. Olha, na época, quando eu vi o trailer sendo lançado, eu fiquei muito empolgado em assistir o filme, porque tinha monstros, guerreiros medievais, tudo que eu gosto, principalmente no filme de ação. E eu gosto muito desses filmes assim que tem monstros e tal, a humanidade tem que lidar com o monstro, acho muito da hora. Não sei, eu acho que é o medo do desconhecido, medo de uma criatura avassaladora que pode destruir tudo pelo caminho, alguma coisa do tipo, sabe? Bem ameaçadora mesmo. Só que eu vi a repercussão do filme na época, não estava sendo muito boa. E aí fiquei com o pé atrás, mas o filme ainda carrega a temática que eu gosto, sem contar que é uma grande produção. E eu pensei, caramba, esse filme não pode ser tão ruim assim. E aí eu fui assistir e gostei, gostei bastante. A parte que tem os guerreiros lá, cada um com cor, e eles têm os ataques lá sincronizados, organizados. É uma disciplina assim bem rígida, sabe, para combater os monstros. Eu achei aquela parte um tanto forçada, porque a organização é tão grande que, se necessário, eles se sacrificam para executar aquela ação, sabe, aquela ação de ataque, aquele movimento de ataque. Eu achei isso um tanto
exagerado, mas é uma visão que você tem que ver um pouco além, porque isso também faz parte da cultura chinesa. A forma que eles se organizam em frente à batalha. É claro que o filme ele leva isso um pouco ao extremo. E com relação aos figurinos ali, cada tropa tem uma cor diferente, eu achei um pouco exagerado. Eu não consigo imaginar a China antiga, a China medieval, com uns uniformes coloridos desse assim, sabe? Mais uma vez, é só uma questão de abrir um pouco a mente, não é uma coisa ruim, eu só achei um pouco viajado, mas isso só pode ser uma estranheza da minha parte. Bom, esses são os dois pontos que eu quero pontuar, né? A questão dos uniformes bem coloridos e o empenho dos soldados, que é absurdo, né? Que eles se sacrificam com o objetivo de de fazer com que o plano dê certo. Mas nisso, o protagonista também sente esse impacto cultural, ele fica observando ali os chineses lutar e também, pelo que parece, ele também tem essa mesma percepção. Mas isso não necessariamente afeta o filme, na verdade, eu estou falando justamente do ponto forte do filme, que é essa questão deles lutarem com as roupas coloridas, os saltos acrobáticos, realmente é uma parte memorável do filme, e isso não dá para negar. E sim, o filme tem um desenvolvimento um tanto previsível, segue uma fórmula, de certa forma já trabalhada em outros filmes, aquele estrangeiro que chega no local, aquele local está sofrendo uma ameaça, e só o estrangeiro consegue salvar todo mundo ali. Enfim, isso já teve em outras situações. Mas, apesar disso, é uma superprodução muito bem caprichada, é de encher os olhos os efeitos especiais, entendeu? Então, não é um filme ruim, nem de longe que ele é ruim. Se a pessoa falar isso, é um absurdo. É um filme divertidíssimo para você assistir no fim de semana, para você colocar assim no hall especial. Esse fim de semana eu vou assistir A Grande Muralha. Com certeza esse filme está nessa categoria. Não é um filmão bacana, marcante, original, mas é um filme de uma grande produção, de grande qualidade. E eu gostei, eu me diverti e fiquei até decepcionado que não teve uma continuação. Seria bom ter uma continuação, até porque a gente não sabe muito bem a origem das criaturas. O filme não retrata isso. Ele conta um pouco de onde elas vieram, que foi de um meteoro, e depois se espalharam. Mas é só isso. Muita gente reclamou que não conta a origem da criatura, mas eu acho isso besteira, até porque o ar de mistério é interessante e também o filme se passa numa época medieval. E como é que os caras vão descobrir a origem das criaturas? Não, veja bem, eles vieram de outros planetas, a gente tem um telescópio aqui. Eu acho que esse tipo de tecnologia, mesmo que existisse na época, não era muito bem desenvolvida. Então, não tinha como eles saberem muito da origem das criaturas. E mesmo assim não me interessa, só me interessava mesmo como eles iam combater, como eles iam lidar com essa ameaça. E eu acredito que com relação a isso o filme desenvolve muito bem. Você vê que também o filme ele foi produzido para ser um blockbuster, aqueles filmes grandiosos de sucesso, com um grande orçamento, até porque une o cinema chinês com o cinema de Hollywood, traz grandes atores de ambos os países, tudo para ser um filme grandioso. E eu acho que ele foi bem injustiçado, tá? A aprovação, a avaliação dele é abaixo da média. Eu não acho isso justo com o filme, eu acho que ele merecia mais, eu acho um filme injustiçado, porque eu me diverti, eu curti bastante. Só tive umas estranhezas ali culturais, mas isso é só a minha perspectiva. E eu recomendo sim você dar uma chance para esse filme, A Grande Muralha, de 2016. Bom, é isso que eu tinha para falar, essa é a minha opinião sobre o filme. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você concorda ou não com a minha opinião, se acha que esse filme foi injustiçado ou não. Sem mais a colocar, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!